Bolsonaro e seus seguidores têm agredido a imprensa de maneira recorrente. Trata-se de algo absurdo. Já houve a agressão ao fotógrafo do estado de São Paulo. Bolsonaro falou: por que você não cala a boca? Se referindo a um jornalista. Enfim, são muitos episódios. Cabe a nós aqui refletirmos, né, por que tudo isso vem acontecendo, por que tudo isso está acontecendo. E se isso justifica, né, eu acho que é algo importante, se isso justifica um impeachment ou um afastamento de um presidente da República. Vamos fazer a reflexão. Eu trago pontos para a sua reflexão, para você usar o seu pensamento, a sua inteligência, o seu raciocínio. Antes, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos. Bom, uma das coisas que eu considero fato, tá? É que Bolsonaro, ele não foi alguém preparado para se tornar presidente da República. Tá? Ele não tem a menor condição de ser presidente da República. Ele tinha condição, sim, de ser deputado estadual, deputado federal, os filhos lá, vereador, né? Tinha condição. Em qualquer país você tem deputados estaduais e federais no mesmo estilo de Bolsonaro, do mesmo nível, do mesmo naipe de Bolsonaro. A questão é como foi possível ele sair do cargo de deputado federal e passar a ocupar o cargo de presidente. Porque alguém que trata um jornalista desse jeito não é preparado para ser presidente. Ele não passou por um processo de seleção rigoroso para ser ofertado ao eleitorado. Isto é que é a minha visão. Eu acho que se... Eu estou pegando só as agressões dele à imprensa. As agressões têm que ser julgadas, punidas, né? Mas eu não acho que elas justifiquem um impeachment, né? Se a gente fizesse um impeachment só por isso, tá? Por conta das agressões dele à imprensa, nós estaríamos contornando a dificuldade. Qual é a dificuldade que eu acho que existe? A dificuldade nossa hoje é ofertar para o eleitorado pessoas que realmente tenham condições, tenham preparo para ser presidente da República. Na política não existe faculdade. A política você aprende fazendo política, se envolvendo com a política. E Bolsonaro não se envolveu suficientemente com a política. E aí vale a reflexão por quê. Eu sei que na hora que eu falo disso, todo mundo já pensa no exemplo de Donald Trump. Donald Trump tem o mesmo perfil, ele não se envolveu suficientemente com a política. Porém, tem uma diferença muito grande. Trump passou pelo processo de seleção das primárias do Partido Republicano. O processo de seleção das primárias dos dois partidos norte-americanos, que remonta ao final dos anos 60, início dos anos 70, aquilo foi estabelecido como pressão, né, dos militantes, enfim, daqueles envolvidos com política, para que a direção do partido não fizesse o dedaço, né, no México eles utilizam dedazo, né, escolhesse o candidato a presidente, então aquilo remonta a esse período, né? É um processo muito demandante, é um processo que a figura tem que ser um bom orador, tem que ter um passado muito limpo para os padrões morais ali daquela sociedade, tem que fazer algum tipo de composição interna. Não é verdade que Trump não tenha feito nenhuma composição interna para ser o escolhido do Partido Republicano. Ele compôs com um pedaço pequeno do establishment do partido, mas ele compôs. Ele é um excelente orador, ele teve um passado suficientemente limpo para ter sido escolhido candidato ali a presidente. Enfim, é muito demandante. Aquilo é uma prova, eu sempre digo, olha, a gente ouve falar das peneiras dos times de futebol do Brasil. O adolescente está lá, 15, 16, 17 anos, quer se tornar um profissional de destaque. Ele se apresenta para uma peneira de time de futebol. A peneira dos grandes clubes é muito demandante, é muito difícil passar por aquilo. Tem que ser muito bom, tem que jogar firme, tem que jogar pesado, tem que ter bom preparo físico. A peneira da primária do Partido Democrata e do Partido Republicano nos Estados Unidos é tão ou mais dura do que essas peneiras de jogadores de futebol dos grandes clubes do Brasil. Tá? Então, Bolsonaro não passou por isso. Pior, né? O Brasil tem 30 partidos políticos nominais, sei lá, mais de 30. Eu sou cientista político, nem acompanho esse número. 30, né? Eu acompanho o número lá, número de partidos efetivos. O Brasil tem, em número de partidos
que tem mais de 2% de deputados na Câmara de Deputados, tem 16 partidos. Quer dizer, é algo absurdo. Bolsonaro, ele escolheu um partido, ninguém queria ser vice de Bolsonaro. O Príncipe lá foi sondado, ele não quis ser vice, porque ele não queria trocar uma eleição certa, né, para deputado federal, que ele achava, acabou sendo eleito, por uma eleição incerta. Janaína foi sondada para ser vice, não quis. Magno Malta foi sondado para ser vice, não quis. E aí foi o general Mourão, né? Ele não, assim, alguém que não ia disputar nenhuma eleição. Para ter uma ideia, ninguém achava que Bolsonaro fosse vencer. Então o PSL ofertou. O PSL era o quê? Um não partido, com 3, 4 deputados. Então, nos países que nós conhecemos, todos que nós damos de exemplos, Argentina, México, países grandes latino-americanos, Colômbia, Chile, né? Estados Unidos, Canadá, todos os países europeus, os grandes, né? Reino Unido, Portugal, Espanha, não existe partido pequeno. O partido do primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, se a gente tomar França, Espanha, Estados Unidos, Argentina, México, na Espanha que o partido tem a menor quantidade de cadeiras, é o menorzinho, 34%. Imagine, 34% dos deputados espanhóis, um terço, pouco mais, 1% a mais do que um terço, pertencem ao PSOE, partido do primeiro-ministro francês. No Brasil, se nós tivéssemos um partido político que tivesse 34% das cadeiras de deputados, esse partido teria 174 deputados. Isso nunca aconteceu no Brasil, na nova república. O PMDB, o MDB lá antigo, chegou a ter 20% das cadeiras em 1990. Ele teve 21%, teve 108 deputados, na época tinha 503 a Câmara dos Deputados. Então nós temos uma enorme quantidade de partidos. Enorme. Enorme. Tá? O que faz com que nós ofertemos candidatos para prefeito, para deputado, para governador e para presidente, o que foi o pior, né? Candidatos totalmente despreparados para o cargo. Então, essas reações de Bolsonaro, elas são reações de pessoas, de alguém despreparado para ser presidente da República, que o sistema político ofertou para o eleitorado. Ofertou para o eleitorado. O eleitorado escolheu grandes símbolos. Queremos alguém de fora do sistema para mudar tudo isso que está aí. Né? Se nós tivéssemos 4, 5 partidos políticos, haveria uma disputa interna. Vamos supor que o Brasil tivesse 5 partidos políticos. Ponto final. 5 partidos políticos com cadeiras na Câmara dos Deputados. O menor teria 50 cadeiras. Haveria uma disputa interna no partido. Dificilmente Bolsonaro seria escolhido. Por que ele não seria escolhido? Porque para ser escolhido é preciso ser político, é preciso fazer concessões, negociar, sentar. Existe uma escola, é a escola da política. Passa nessa escola quem faz isso. Bolsonaro dificilmente seria escolhido. Nós não teríamos um presidente como nós temos hoje. Então é isso que eu acho que você precisa ter sempre em mente. O nosso sistema político tem uma falha que nos torna absolutamente diferente de todos os países do mundo, que é a grande quantidade de partidos. A imensa, não é grande quantidade de partidos, não, é imensa. E isso faz com que nós ofertemos indivíduos sem ligação partidária, sem convivência política. Bolsonaro claramente nunca teve convivência política, teve que sentar numa mesa com outro político e negociar. Como é a negociação? Você vai lá, é firme, mostra o seu poder de barganha, né? Mostra as suas principais cartas, eventualmente esconde uma ou outra, aí o outro também, aí vê quem cede. Em algum momento chega um compromisso, um lado cede, o outro cede, chega um compromisso. Bolsonaro nunca teve que fazer isso. E aí, de repente, ele é eleito presidente da República. E a gente exige dele uma coisa que ele nunca fez. Ora, o sistema político não poderia ter ofertado alguém assim. E quem ofertou? Um partido absolutamente obscuro chamado PSL, que na época tinha 3, 4 deputados. Tá? Então, é isso que nós temos que ter em mente. Não faz sentido, o impeachment é ilusório, pelo menos para isso, tá? Para isso, para as declarações de Bolsonaro. Vamos fazer o impeachment por conta das declarações que ele dá, né? E as declarações contra a imprensa. É ilusório, porque o problema vai continuar existindo. Enquanto nós não resolvermos... Por que eu tenho receio, né, de você dar o remédio errado, né?
Porque eu sempre penso aqui, você está caminhando, aí tem uma pedra no caminho, é a dificuldade. Se você contorna, né, isso em instituições funciona. É claro que numa caminhada, né, na natureza, você faz isso, mas no mundo institucional, no mundo da sua vida pessoal, da sua vida, da minha vida pessoal, quando a gente enfrenta uma dificuldade, se você contorna a dificuldade, você não aprende com ela e você não a resolve. Está aqui a dificuldade no meio do nosso caminho institucional. Se você contorna a dificuldade, você não atacou as suas raízes. A raiz dessa nossa dificuldade de escolher pessoas ruins para ofertar não está no impeachment, não está no sistema presidencial, está na imensa quantidade de partidos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente. Um grande abraço.